Você sabia que o Enem 2025 não será anulado, mesmo depois de uma suposta fraude viralizar pelo país inteiro? Hoje eu vou te mostrar tudo o que está acontecendo, sem sensacionalismo, sem especulação e com a verdade que ninguém te contou. Eu me chamo Emanuel, o seu professor de biologia, e vamos juntos compreender sobre a suposta fraude do Enem 2025. Logo após a aplicação da prova de Ciências da Natureza em 16 de novembro de 2025, a internet simplesmente explodiu. Por quê? Porque um rapaz no interior do Ceará fez uma live 5 dias antes da prova de Ciências da Natureza, mostrando algumas questões para os seus alunos. Ele era um mentor para o Enem e estava presente fazendo a revisão de praxe e apresentou algumas questões para os seus alunos. E afirmava: estas questões estarão no Enem 2025. E, de fato, as questões que ele apresentou eram questões que eram extremamente idênticas às questões que foram cobradas na prova do Enem 2025. Eu não estou falando do mesmo conteúdo, eu estou falando de mesmo texto, mesma pergunta, mesma alternativa. É comum nós, professores, acertarmos os assuntos que estarão na prova. Afinal de contas, o vestibular, o Enem, ele é previsível. Porém, você acertar até mesmo as alternativas que constam nas questões é sim de se levantar uma suspeita. Segundo ele, ao realizar uma prova chamada CAPES, Prêmio Universitário, ele achou essas questões parecidas com as questões que eram cobradas no Enem e resolveu pegar essas questões da forma como ele se lembrava. Afinal de contas, você não pode levar o caderno de provas da CAPES para casa, você não pode ter acesso a esse caderno de provas. Então ele pegou a partir da memória dele, da memória de outros estudantes universitários que fizeram a mesma prova, e ele pagava para que esses estudantes compartilhassem com ele as questões que eles se lembravam, pegou essas questões e colocou na revisão dele. E aí essas mesmas questões estavam lá na prova do Enem 2025, que levantou a suspeita da fraude do exame. E o problema é que o Enem ele utiliza a metodologia da TRI, a teoria da resposta ao item. E essa metodologia demanda que as questões sejam pré-testadas. Segundo ele era o único mentor do Brasil a fazer o pré-teste do Enem. Então, ele sabia, de algum modo, que as questões que estavam na CAPES eram questões de pré-teste do Enem, que poderia aparecer na edição de 2025 ou em qualquer outra edição. E esse episódio coloca em xeque a metodologia do TRI e toda a estrutura de segurança da prova. E a gente vai explicar um pouco mais a respeito disso a partir de agora. A teoria da resposta ao item, a famosa TRI, ela demanda que as questões sejam pré-testadas. Eu preciso de uma amostra de alunos para fazer essas questões para que eu possa classificá-las conforme peso e dificuldade e faça uma comparação entre o pré-teste e a prova que de fato foi aplicada, para só então mensurar o valor de cada questão. O problema é simples, direto e grave. Se você precisa pré-testar uma questão, então algumas pessoas terão acesso prévio a essas questões. Isso é óbvio. E pelo fato de que algumas pessoas precisam ter acesso a essas questões, alunos precisam respondê-las, você tem uma questão de segurança em risco. Por quê? Por conta desse pré-teste. E aí começa o perigo. Por quê? Quanto menor for o banco de questões que você tem para criar as novas provas e quanto menos rígido for o controle de sigilo, maior a questão de vulnerabilidade. O caso que estamos vendo agora não é uma questão de fraude do Exame Nacional de Ensino Médio 2025. Não é a prova do Enem. O problema está na pré-testagem. O problema são os procedimentos de segurança e de sigilo que são utilizados no pré-teste. No dia 23 de novembro, o Fantástico fez uma reportagem com esse jovem e reuniu também alguns pronunciamentos do presidente do INEP e também do ministro da Educação. O presidente do INEP afirmou com todas as letras: todos os protocolos de segurança foram cumpridos. O Enem 2025 não será cancelado. Segundo ele, de todas as questões que foram divulgadas na live,
que o jovem lá do Ceará fez, apenas 3 guardavam similaridades pontuais com a prova do Enem 2025. E estas 3 questões foram anuladas, não impactando em prejuízo na nota final de cada estudante que fez a prova nacional de ensino médio. Porém, mesmo não acreditando em uma suposta fraude do Enem 2025, as autoridades do INEP e do Ministério da Educação acionaram a Polícia Federal, que iniciou um processo de investigação, uma Operação Caça ao Profeta, se não me engano, ou Operação Profeta, que tem como objetivo apurar a conduta, né? Se houve ou não uma intenção, se houve ou não um crime contra a administração pública a partir das questões que foram divulgadas por esse rapaz que fez a live lá no Ceará. A Polícia Federal esteve na casa desse rapaz e apreendeu o seu computador e o seu celular para que a investigação tivesse continuidade. E ele, em sua defesa, disse que não tinha intenção de fraudar absolutamente nada. Ele simplesmente pegou itens de sua memória e os reproduziu em questões que ele divulgou justamente nessa live, sem a intenção de fraudar nada, apenas com a perspectiva de, abre aspas, democratização da educação. É importante destacar que aqui eu não estou afirmando culpa de ninguém, mas também não estou afirmando inocência. Isso é papel das autoridades policiais e são eles que vão, ao longo do inquérito policial, se for aberto inquérito policial, definir se houve ou não a conduta criminosa. Porém, existe um ponto jurídico importante, né? Lá no artigo 311-A do Código Penal diz assim: utilizar ou divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exame público, processo seletivo para ingresso no ensino superior ou exame ou processo seletivo previsto em lei, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Isso é que diz o artigo 311-A do Código Penal. Mas, de novo, isso só vale se for comprovada a intenção criminosa. Por enquanto, está tudo em fase ainda de apuração. Então, a Polícia Federal vai avaliar e vai determinar se houve ou não intencionalidade criminosa na exposição dessas questões. Agora eu quero falar diretamente com você, não como professor, mas como alguém que estuda, como alguém que já faz provas há muito tempo, que estuda educação, que estuda gestão de políticas públicas e que sabe como é que funciona o controle rigoroso de segurança das questões da aplicação de uma prova de um concurso público. A verdade é que a segurança do Enem está, sim, em xeque. Mas, Emanuel, por que você afirma que a segurança do Enem está em xeque? Muito simples. Isso não é um problema de hoje. Isso já é discutido, há muito tempo. O INEP tem um banco de questões muito pequeno. Então, isso faz com que uma questão que é pré-testada em um ano, ela possa aparecer no mesmo ano de aplicação daquela prova. Isso não existe. Ou provas que a prova foi aplicada em 2024, o pré-teste de 2024, essas questões aparecerem já no Enem 2025. Isso não existe. Isso não existe. Você está expondo a prova, uma prova séria, uma prova que permite o acesso ao ensino superior a uma fragilidade de segurança absurda. Isso não deveria nunca existir. E é um problema que já está sendo discutido há muito tempo e ninguém faz nada, ninguém resolve. Eu afirmo, eu não sou defensor da teoria de resposta ao item. Eu não acho, isso é minha opinião, que seja viável você disponibilizar, você tem que fazer um pré-teste de uma questão para poder mensurá-la, para poder mensurar o seu peso, a sua dificuldade, a sua nota, e depois colocá-la em um exame nacional, em uma prova nacional. Alguém vai ter acesso a essas questões antes da realização da prova. E a prova de um processo seletivo, ela precisa ser sigilosa para garantir a lisura do processo, para garantir a isonomia. Então, por isso que eu não sou defensor da TRI. Eu não acho que ela é uma boa alternativa. Não acho. Eu respeito a metodologia. Tudo bem. Eu estou emitindo a minha opinião nesse momento. Eu não acho que ela seja eficiente porque ela expõe a prova a um risco desnecessário. Essa que é a verdade. Risco desnecessário. E eu acredito
que o Enem 2026 ele já tem alguma modificação nesse sentido. Ao menos eu espero que tenha alguma modificação, porque senão ele vai ser exposto à mesma fragilidade que o Enem 2025. E a gente fica sujeito ao mesmo tipo de problema voltar a ocorrer. Mas essa questão de mudanças esperadas para o Enem 2026 aí já é um assunto específico para um vídeo só para ele, né? E outro fato, presidente do INEP, ministro da Educação estão dizendo que não há prejuízo para ninguém. Afinal de contas, as questões que eram mais semelhantes foram anuladas e está tudo certo. Não, gente, não está tudo certo. Porque por mais que não haja prejuízo na nota, você que se esforçou para fazer aquelas questões, que perdeu tempo fazendo aquela questão de logaritmo de física, por exemplo, quando você poderia estar resolvendo outras questões, você foi prejudicado, sim. Você perdeu tempo. Por quê? Investiu em fazer honestamente aquelas questões e no final das contas outras pessoas tiveram acesso a elas, só marcaram e foram para o restante da prova e você ficou perdendo tempo ao respondê-las. Sim, você foi prejudicado. Nós somos prejudicados. Isso é fato, isso é indiscutível. Teve prejuízo sim. Porém, eu quero trazer uma palavra de conforto, de verdade, ao seu coração. Provérbios, capítulo 24, diz o seguinte, a partir do versículo 1. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquia violência e os seus lábios falam para o mal. Cuidado, não queira estar com o ímpio, não queira estar com homens maus, não se aproxime desse povo. E esse povo vai ter um final. A justiça, ela sempre vem à tona. A verdade, ela sempre vem à tona. A verdade, ela prevalece. Então, isso não vai ficar por isso mesmo. Por mais que a justiça do homem seja falha, o que você planta aqui na terra, você colhe. Então, fique em paz. Você que fez o processo honesto, você que investiu tempo, você que se dedicou, você que foi lá com bravura e fez a sua prova de modo honesto, sem precisar ter acesso prévio a nenhuma questão daquela prova, você vai vencer. Porque o que você está plantando é honestidade. O que você está plantando é garra. O que você está plantando é a verdade. E não tem como o mal prevalecer diante de pessoas tão boas como você. E aqui está a diferença entre você e qualquer outra pessoa que tente burlar o processo. O seu resultado vem através do esforço. O seu resultado vem através da disciplina. O seu resultado vem através da honestidade. É isso que faz de você único. E isso ninguém pode anular. Ninguém pode roubar. Ninguém pode tirar. Porque é seu. Então não se preocupe. Você fez a sua parte. E o resultado você vai colher. Você vai colher aquilo que você plantou. Pode ter certeza. Para você vai dar certo. Vai dar bom. E vai ter festa. Não se preocupa com isso mais não. Vira a página. Para você vai dar certo. Tenha certeza disso. Beleza? Se esse conteúdo te ajudou a entender mais esse cenário, a compreender, não se esquece de dar o like, de colocar o que você acha a respeito desse assunto, se inscrever no canal e também me segue lá no Instagram. Tá aqui embaixo, @professor Emanuel, com 2 M's e com 2 L's, ok? Lembrando a você que este canal tem um propósito que é transformar vidas através da educação. Continue firmes, a honestidade, ela vence no final e você vai vencer.